Sejam Olá, boa bem-vindos. tarde. Sejam bem-vindos a mais Boa- um debate virtuais, hoje em parceria com a Escola de Contas do TCE, com o professor Leandro Santos, que também é membro. Leandro vai apresentar o nosso evento hoje, e em seguida a gente já recebe a professora Vanice Lírio do Vale. Vá lá, Leandro. Boa tarde, Cid. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos ouvem. Né? Esse é um evento, como o Cid colocou, que decorre de uma parceria entre o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos e a Escola de Gestão, né? A Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E a finalidade é nós debatermos aspectos relacionados à boa gestão pública e direitos fundamentais. Né? E para esse webinário, né, ele é composto por 2 eventos. No evento de hoje, nós teremos o prazer de receber e a honra de receber a doutora Vanice Lírio do Vale, e no dia 8 de outubro nós receberemos a professora Andréa Siqueira. A doutora Vanice é autora de diversos livros, né, nessa temática, dentre eles o livro Direito Fundamental, Boa Administração e Governança, o livro Direito Administrativo e Democracia Econômica, Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle Judicial, todos pela editora Fórum. Então, a doutora Vanice é uma referência, né, Cid, quando se trata dessa temática, né, do debate sobre direitos fundamentais e políticas públicas, né? Nós não poderíamos nos olvidar de ter um evento como este, né, sem a presença da professora Vanice. E a professora Vanice, né, a doutora Vanice, ela é pós-doutora, né, em administração pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, e também a professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Goiás, além de procuradora do município. E o mediador, meu amigo, meu professor, Siddhartha Legali, que é professor adjunto da Direito Constitucional, né, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos e da Clínica Interamericana de Direitos Humanos da UFRJ. É pós-doutor, né, doutor e pós-doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes de te devolver a palavra, Cid, eu gostaria de informar a quem nos assiste que para obter o certificado, né, de participação nesse evento, é necessário preencher o formulário, né, que está na descrição do vídeo, e também realizar o cadastro, né, se desejar o certificado pela Escola de Contas e Gestão, é necessário também realizar o cadastro no site da Escola de Contas e Gestão. Né? Então, sem mais delongas, Cid, passo a palavra a você para que a gente possa dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer a oportunidade e a parceria ao Leandro. Vou rodar a vinheta e a gente volta com a professora Vanice logo em seguida, ok? Cid, você está sem o áudio. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer a Vanice por ter topado participar do nosso primeiro evento em parceria com a Escola de Gestão do TCE, professor Leandro. Para mim é uma alegria muito grande de receber aqui e contar algo um pouquinho mais pessoal, né? Eu, quando eu era pesquisador da Casa Ruiva, eu estava sendo orientado pela professora Margarida Lacombe, uma amiga muito querida, sobre o processo de ciência nas audiências públicas, uso de evidência. Então, assim, eu estava fui apresentar na Estácio, você coordenava o GT, e aí a Vanice foi, olha, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo. Falei, meu Deus, nossa, muita coisa. E depois daquele dia eu fiquei morrendo de medo de você. E aí eu me deparo com você na banca do concurso da UFRJ. Aí eu pensei que nem o Gil, assim, falei, tô lascado.
Pensei assim, não vai dar certo, meu Deus, porque a Vanice é super exigente, super rigorosa. Aí comprei todos os seus livros, assisti tudo, vi tudo, e aí fiquei ainda mais fã de você e do seu trabalho. O livro de hoje é o meu livro preferido, o seu que resulta do pós-doutorado na EBAP, na Escola de Gestão. E adorei seu livro sobre o problema das omissões inconstitucionais também. Mas hoje a gente vai discutir essa ideia de direito fundamental à boa administração. Lembro que você me provocou muito no memorial a estudar mais a efetivação de direitos fundamentais pela administração e não só pelo judiciário, que era algo que eu vinha trabalhando até então. Então, acho que esse primeiro evento, ainda de forma muito embrionária, acho que é um pouco uma resposta à tua provocação lá no memorial. Claro que o meu foco é muito o sistema interamericano de direitos humanos, a comissão, a corte, mas acho que é possível, no médio e longo prazo, a gente pensar uma boa administração como algo também que efetive direitos humanos e eleve os padrões de proteção, por exemplo, a partir do princípio pro persona e da jurisprudência da corte. Então, fiquei muito feliz de você topar o convite. E o dia hoje é todo seu. E acho que a Vanice dispensa maiores apresentações, o Leandro já repassou. E é só passar a palavra para ela. Queria saber se muita coisa mudou, enfim, do livro da tese de pós-doutorado para cá, ou não. Enfim, acho que vai ser bacana para atualizar um pouco o debate do livro, que é de 2011, né? Então, sim, acho que vai ser bacana. Então, é isso, a palavra é toda sua, fica super à vontade. De repente, a gente abre a câmera aqui e deixa focado 100% em você, que acho que fica melhor, né? Para o pessoal assistir. Mas a gente vai estar aqui, qualquer coisa eu volto. Tá bom. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui conversando, né, estar aqui nesse evento conjunto aí da UFRJ e da Escola de Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, acho que toda oportunidade para a conversa é sempre muito rica, para quem ouve e para quem fala. Para quem fala, porque estrutura melhor as ideias, provoca um pouco de diálogo, né? E para quem ouve tem também aí a sua dose de provocação, de modo que essa para mim é uma oportunidade muito rica e queria agradecer às instituições através de seus organizadores. Siddhartha me provocou a conversar um pouco sobre o livro Direito Fundamental à Boa Administração e Governança, que materializa a minha tese de pós-doutoramento na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, na EBAP da FGV. Né? E contava eu, enquanto estávamos aos bastidores, que foi a primeira oportunidade em que eu lidei com interdisciplinariedade na veia, porque conversava com administradores, pessoas que nada tinham a ver com a área de direito. E isso trazia alguns ruídos de comunicação, né? Então, contei que cheguei para a primeira conversa com o orientador, toda animada, já doutora em Direito, com um projeto de pós-doutorado na cabeça e tal, e ele, na primeira conversa, desconstruiu o meu projeto totalmente, porque era um projeto que versava sobre políticas públicas com uma visão exclusivamente do direito e que nada tinha a ver com a visão da administração, né? Então, foi um aprendizado, né? Assim, para sacudir um pouco a roseira. Mas esse é um trabalho que data de 2011, e 10 anos depois é natural que algumas ideias adicionais venham, de modo que vocês vão ter um contato aí primeiro com a quantas anda o meu pensar sobre esta mesma matéria. Bom, quem já assistiu palestra minha, intervenção minha, sabe que eu costumo dizer qual é o nosso percurso, né? Quais são os temas que eu vou abordar para que você possa acompanhar melhor. Nosso percurso hoje, então, compreende o quê? Compreende também, quem acompanha as minhas intervenções sabe que são sempre 3 pontos. Eu estou na classificação do ministro Barroso, que também usa sempre, né, classificação em 3. Né? Então, são 3 pontos. Sobre o que vamos falar hoje. Primeiro ponto é, por que discutir boa administração? Quer dizer, quando isso entrou em pauta? Quando o tema da definição, quando e por que o tema da definição do que seja boa administração ficou relevante para o direito brasileiro? Segundo ponto sobre o qual quero conversar é sobre a falácia de que haja uma pura determinação constitucional do que seja boa administração.
Esse é um ponto que eu acho relevante para a gente entender o quanto há ainda a investir de pesquisa e energia intelectual para que a gente possa definir, delinear o que seja boa administração. E o terceiro ponto é uma releitura dessa expressão, boa administração, na perspectiva predominantemente da função e não do sujeito. Aqui estou me alinhando com outro dia li um artigo, até no Conjur, em que o determinado autor falava da importância de que as nossas intervenções tenham sempre alguma proposição. Dizia ele, é muito comum no âmbito do direito que a gente se deleite com os conceitos abstratos e as dificuldades e não traga proposição nenhuma, e assim a ciência não avança. E aí, portanto, estou iluminada por essa advertência, e esse meu terceiro ponto será um ponto já com algo de propositivo. Então, essa é a agenda que está planejada para a gente conversar hoje. Vamos, então, ao primeiro ponto. Por que discutir boa administração? Quando e por que essa matéria entrou na nossa pauta? Acho que o primeiro impulso motivador para uma reflexão sobre boa administração, com este título, pelo menos, né, com esta denominação, foi a referência normativa explícita que se tinha na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, editada no ano de 2000. Lá se tinha assegurado um direito fundamental à boa administração com um determinado contorno, que era um contorno eminentemente próximo à lógica da garantia, à lógica de algumas garantias tradicionais que a gente já tem há tempos, como o direito de petição, né, o direito de certidão. Então, a preocupação ali na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia era como assegurar ao cidadão integrante da União Europeia, esta entidade, né, de difícil compreensão quanto aos seus contornos, porque não é Estado no sentido tradicional. Então, a preocupação era como assegurar ao cidadão uma interlocução com a administração desta abstração que é a União Europeia. Lá, a coisa estava posta desta maneira. Mas a ideia pareceu provocadora e ela veio para o Brasil, para a discussão no Brasil. Acho que talvez o trabalho pioneiro dedicado especificamente a isso tenha sido o trabalho do professor Juarez Freitas, que é um livro que data de 2007, quando ele já falava sobre direito à boa administração, e eu me aventurei por este tema na minha pesquisa de pós-doutorado junto à Fundação Getúlio Vargas. Mas, na verdade, amigos, disse eu, isso ingressou pela primeira vez em 2000, pelo menos com este nome. Por que eu fiz essa ressalva? Porque, na verdade, o debate sobre o que seja boa administração, e aqui estou usando a expressão no seu sentido vulgar, este debate já estava instalado desde 1988 e ganhou intensidade com a virada para o século XXI. Por que eu digo isto? Porque um traço inovador, né, um turning point aí trazido pela Constituição de 88, foi o estabelecimento de compromissos valorativos para o Estado. A Constituição de 88, quando vai desde o seu artigo 1º e 3º, estabelecendo objetivos da República, e depois em todo o seu elenco de direitos fundamentais, ela passou a preocupar-se com um Estado que se justificava não por si mesmo, não porque era a estrutura de autoridade formal, não porque era o poder político organizado, mas porque estava orientado a concretizar aqueles compromissos finalísticos, aqueles objetivos postos a este aparato político. Então, isto mudou profundamente a percepção de qual seja o papel da administração, do direito administrativo. Isso teve reflexos bastante profundos. Porque, afinal, um Estado finalisticamente orientado, ele não se legitima por si só. Ao contrário, ele estabelece um vínculo relacional com uma entrega, com um resultado, né? Expressando com isto, com essa entrega, com este resultado, aquilo que nós intuitivamente chamamos de boa administração. Por isso que eu digo que o debate não é novo. Não foi a Carta de Direitos da União Europeia que trouxe o debate
de boa administração. O debate já estava posto no direito brasileiro, ainda que sob outros nomes. A mesma ideia central no debate do que seja boa administração, ela estava subjacente no debate do que seja eficiência, né, que veio ao texto constitucional com a emenda 19, o que seja moralidade da administração. A questão central é a mesma, né? Quais são os atributos exigíveis para que eu possa qualificar uma administração, uma estrutura administrativa, como boa, né? A questão central, meus caros, envolve aquilo que o meu querido amigo, que a vida me levou mais cedo do que eu desejava, que era o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, né? O professor Diogo usava muito a expressão a doma do poder, vamos domar o poder. E a Constituição de 88, quando estabeleceu compromissos valorativos para o Estado, queria fazer a doma do poder. Atenção, poder! Você existe, você está formalmente posto para estas finalidades, para nenhuma outra coisa. Então, o debate já estava posto. Bom, a Carta de Direitos da União Europeia reavivou o debate, trouxe esse fancy name, como diriam os americanos, mas o debate estava posto. Vamos agora, então, ao segundo ponto, que é a falácia da pura determinação constitucional do que seja boa administração. A que eu quero me referir quando eu digo isto? Nossa Constituição tem muitas qualidades, né? E sendo um texto analítico, e por conta de um discurso importante e necessário da doutrina nos seus primeiros dias de vida, a nossa Constituição foi tida como o oráculo, a fonte de solução. Ela, por si só, dá a solução para todas as dúvidas jurídicas, né, relacionadas aos deveres do Estado, né? Então, tem-se aí uma espécie de uma profissão de fé de que uma Constituição analítica é capaz de nos dar todas as respostas. Vejam que esse discurso se põe, por exemplo, no que toca aos direitos fundamentais. Qual é o conteúdo dos direitos fundamentais? O que está na Constituição, né? Este problema se põe, quando a gente pensa em direitos fundamentais, se põe de maneira muito dramática nos direitos socioeconômicos, né? Olha, está na Constituição que há um direito à moradia. Tá bom, mas qual é o conteúdo do direito à moradia? Quem são os destinatários? Qual é o grau mínimo de proteção, né? Então, nós adotamos um discurso, que era um discurso importante ao seu tempo, que era um discurso destinado a garantir a efetividade da Constituição, mas a gente adotou um discurso de que ela, por si só, oferecia as respostas. No tema da boa administração, a gente dirá, olha, a axiologia constitucional, os valores com que a Constituição se compromete, isso já indica o que seja boa administração. A gente já sabe. Leia o artigo 37, caput, né? Que você já sabe o que é boa administração. E isto me parece, vejam que curioso, esse raciocínio, ele me parece mais compatível com uma lógica de administração que é afinada com modelos que já são superados, afinada com modelos de legalidade estrita, do Estado gendarme. Quer dizer, nesta modelagem superada da legalidade estrita, do Estado guarda noturno, é nesta hipótese que a lei daria conta de tudo, né? A lei, aí no sentido mais amplo, daria conta de tudo, definiria todos os parâmetros para que a administração saiba o que deve fazer e, em não o fazendo, perca a qualidade de boa administração. Se a gente for pensar em como se pensa, em qual era o conceito, a visão do que seja função administrativa no passado, antes da Constituição de 88, vamos nos reportar, estou aqui me reportando ao conceito do Alessi, né? O que diz Alessi quando define função administrativa? Olha, função administrativa é a emanação de atos de produção jurídica complementares em aplicação concreta do ato de produção jurídica primário e abstrato contido na lei. Eu vejo que essa ideia de que a Constituição já nos dá todos os parâmetros para definir o que seja boa administração parece afinada com uma ideia de função administrativa desse jaez. Olha, a Constituição já deu todos os parâmetros e, com isto, né, a boa administração será aquela que simplesmente atue de forma complementar, aplicando concretamente a produção jurídica primária da Constituição.
Mas isso me parece inadequado, porque, afinal, uma Constituição que orienta valorativamente o Estado, ela trabalha, ao contrário, com um largo espaço de concretização para isso que a Lessing chamava de ato de produção jurídica primária, né? Então, a Constituição, embora oriente na perspectiva dos valores, dos objetivos finalísticos do Estado, ela não diz quais são os caminhos, quais são os meios, quais são as estratégias, e nem devia dizer, porque isto deve guardar uma necessária relação com a realidade. Portanto, não poderia ser objeto de uma, enfim, ossificação, né, se é que essa palavra existe, constitucional. Então, tem-se aí uma falácia. A Constituição não nos dá todas as respostas para que a gente possa identificar o que seja boa administração. A Constituição mais facilmente vai permitir identificar o que não seja boa administração, né? E o que não é boa administração é aquela que colide com a orientação finalística, do que o que seja boa administração. E estou dizendo isso porque a Constituição assinala para o Estado um arco de atividades a serem desenvolvidas, com diferentes níveis de engajamento e de concretização. O leque de atividades que a Constituição propõe ao desenvolvimento pelo Estado é múltiplo. Se a gente for pensar, olha, tem lá a clássica função de polícia, evidentemente. Tem deveres especiais de proteção, né, em relação a vulneráveis, a valores transindividuais. Mas tem também, por exemplo, o fomento, né? Então, o Estado tem uma pluralidade de coisas a fazer. E talvez essa ideia abstrata de o que seja uma boa administração não seja possível para uma administração que está incumbida de desenvolver tantas coisas tão diferentes que exigem estratégias tão diversificadas. Por isso digo que é uma falácia. É um equívoco achar que a Constituição nos dará elementos, ela por si só. Leia o elenco de princípios do artigo 37, você já tem todas as respostas. A vida não tem essa simplicidade toda. Muito bem, mas estamos falando de função administrativa, né? Trouxe o conceito de Alessi, disse a vocês que me parecia que ele não está mais alinhado ou não tem encaixe perfeito numa Constituição que traça compromissos valorativos ao Estado. Agora eu vou trazer o conceito do Diogo, que para mim é uma referência sempre muito forte, muito presente. Que diz Diogo de Figueiredo sobre função administrativa? Diz ele que as atividades administrativas são as que atendem a necessidades de planejamento, decisão, execução e controle, destinadas à gestão de interesses públicos, entendidos como os especificamente cometidos pela ordem jurídica à administração do Estado. Então, vejam, quando o Diogo fala em planejamento, decisão, ele está mostrando que há uma série de especificações do comando constitucional que devem ser desenvolvidas pela administração. Então, o texto constitucional, por si só, não será suficiente. Haverá mais a fazer para delinear, definir, estruturar as ações administrativas orientadas à concretização daqueles objetivos constitucionais. O problema da falácia da pré-determinação constitucional do que seja boa administração é que ela nos remete a um círculo vicioso de expressões abstratas. Administração boa é a administração eficiente. A administração eficiente é a que concretiza direitos fundamentais. Concretizar direitos fundamentais é desenvolver a função administrativa de forma boa e eficiente. E assim você chega num círculo vicioso, né? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho porque vende mais, né? O que é boa administração? É a que se comporta de maneira tida por adequada. Mas o que é adequada? É aquela que cumpre os compromissos da Constituição. E quem cumpre os compromissos da Constituição? A administração boa. E assim a gente não sai, não avança, né? Ou, se quisermos, com uma aura de sofisticação, a administração eficiente é que assegura a máxima efetividade constitucional, né? Aluno iniciante distrito adora uma efetividade constitucional, né? Tudo tem a ver com efetividade constitucional. Tem mesmo, efetividade constitucional é um conceito importantíssimo, mas ele não pode ficar assim,
né, no vazio, né? A efetividade constitucional é uma coisa abstrata, assim, um ente, né? Não pode ser isso, né? Mas a enunciação sofisticada, né, da falácia de que a Constituição dá todas as respostas sobre boa administração diz: a administração eficiente é a que assegura máxima efetividade. Máxima efetividade se tem pela ação proporcional e razoável. Bom, e aí? Né? Você faz um pupurri de conceitos abstratos e diz: olha, boa administração é isso. É eficiente, razoável e proporcional. Tá bom. Então tá. Né? Isto é uma falácia, isto é um engano, porque isto não dá critérios nem para o gestor testar, o gestor bem intencionado, né, comprometido com os mesmos valores da Constituição, testar as suas estratégias, nem para o controle. Muito bem. Vislumbrado um pouco a falácia de que a Constituição nos dá todas as respostas, eis que nós descobrimos o universo das políticas públicas. Existe este fenômeno das políticas públicas. E aí começamos a lidar com eles. Não, tá bom, a Constituição não nos dará todas as respostas. É preciso que a densificação das estratégias de ação do Estado orientadas a cumprir os compromissos finalísticos da Constituição venha através de políticas públicas. Aí, nesse tema, já escrevi um bocado também, dever constitucional de enunciação de políticas públicas, o meu livro de controle judicial, políticas públicas, enfim, quem queira ter contato com a minha produção nessa matéria, pode procurar na minha página, Momento Comercial, pode procurar na minha página do Academia Edu, onde tem o inteiro teor da minha produção, ou pode ver também no meu canal do YouTube algo da minha produção nessa matéria. Muito bem, aí então descobrimos as políticas públicas. E as políticas públicas serão relevantes porque elas serão, quando menos, um instrumento de pré-determinação das ações públicas. Ela pode não me dizer o que é boa administração, mas ela me diz quais são as ações públicas que vão ser desenvolvidas, né? E aí basta você recorrer ao conceito da professora Maria Paula Dallari-Bucci, que, enfim, há conceitos um pouco mais aprofundados, emitidos por ela mesma na sua obra, que é referência nessa matéria, mas há um conceito muito simplinho que ela apresenta inicialmente para quem se aproxega da matéria, como se diria no vulgo, né? Que é o conceito de que políticas públicas são programa de ação estatal. Né? Então, ok, descobrimos as políticas públicas. Olha, e aí podemos associar boa administração ao desenvolvimento de políticas, à existência de políticas públicas e à aderência de parte do gestor para com as políticas públicas que tenham sido construídas. Isto já foi um avanço, né? A gente já entendeu que a Constituição não fechou todas as alternativas postas para a administração. Ainda temos equívocos, né? Ainda temos dificuldades. A primeira delas foi um segmento da doutrina, ou talvez um momento da recepção desse conceito de políticas públicas, em que a gente trocou 6 por meia dúzia. Disse, não, olha, não é a Constituição que define, é o legislador. Só quem define política pública é o legislador, o administrador só executa. Isso também é um equívoco, evidentemente não é isto, né? Há diferentes graus de densificação da ação pública, né? A Constituição estabelece os valores, por vezes estabelece estruturas institucionais, pensem no caso do direito à saúde, né? Onde a Constituição estabeleceu os valores, estabeleceu a estrutura institucional, o Sistema Único de Saúde, estabeleceu principiologia para essa estrutura institucional, a universalidade, equidade, etc., etc., mas tem aí um conjunto de providências a serem objeto de densificação depois. Veio o legislador com a lei do SUS e estabeleceu algumas outras detalhamentos para esta matéria, mas isso está longe de ter se encerrado, né? As estruturas colegiadas do próprio SUS a todo momento ajustam, calibram as políticas públicas no campo de saúde. Veja que quem recorre a este argumento, quem acredita que é o legislador que formula políticas públicas, ele está reproduzindo alguma coisa que é muito do direito, que é uma pretensão de estabilização das relações.
Não, a gente tem que ter a regra do jogo já estabelecida, isso tem que ser claro, isso tem que ser estável. Olha, o direito é comprometido com segurança jurídica se desdobra em estabilidade e previsibilidade. Então, temos que entender a ação da administração sob esse mesmo prisma. Olha, ela tem que ser pré-determinada pela lei, ela tem que ser estável, ela tem que ter previsibilidade, né? Então, é o direito reproduzindo uma lógica que é muito própria sua, num domínio onde você não tem só a incidência do direito, né? O domínio da função administrativa, ele é orientado pelo direito, mas está longe de ser exaurido pelo direito. Muito bem. E aí, então, para concluir esse segundo ponto, eu diria a vocês que a soma de compromissos valorativos trazidos pela Constituição de 88, com um dever constitucional de formulação de políticas públicas, já traduz, agora sim, uma fórmula de engenharia constitucional para a construção do que seja boa administração. Boa administração será aferida, no caso concreto, né, pelo duplo crivo da compatibilidade com os compromissos valorativos e da atuação através de políticas públicas construídas, conhecidas, etc, etc. Vamos agora, então, ao terceiro ponto, que é o campo onde eu já me atrevo a algumas proposições. O terceiro ponto envolve reler a expressão boa administração a partir da perspectiva da função e não do sujeito. E, na verdade, amigos, neste ponto, estou eu aqui reproduzindo uma pregação. Tenho dito que já a esta altura, há algum tempo na estrada aí da reflexão do direito e tal, há algumas pregações que eu ando fazendo. Uma é a de que a Constituição nos libertou, a Constituição de 88 nos libertou, para o bem ou para o mal, da análise da administração a partir exclusivamente da perspectiva do sujeito. Não é mais a lógica segundo a qual, porque é administração, isto é bom ou é ruim. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos esta premissa, isto era constitucionalmente admissível. Olha, porque é administração, é legítimo. Porque é administração, deve ter deferência. Porque é administração. Mas isso não subsiste depois da Constituição de 88. Então, estamos libertos da questão do sujeito. Disse eu, para o bem e para o mal, porque tanto não é legítimo porque é a administração que faz, como não é ilegítimo porque é a administração que faz. E isso é um outro fantasma que nos assombra, né? Ainda sob a inspiração do Leviatã, né? Quem está fazendo a administração é ruim, é inadequado, não garante a efetividade constitucional. Não, nós estamos libertos disso. Não há juízo valorativo que se possa formular em relação à administração, exclusivamente porque o sujeito é a administração, né? Se nós formos retomar, né, o conceito de função administrativa proposto pelo Diogo, né, são atividades administrativas aquelas que atendem a necessidades de planejamento, decisão, execução e controle destinadas à gestão de interesses públicos, nós vamos ver que ela desloca o foco de atenção, né? Não mais, desloca o foco de atenção, para um momento anterior. A Constituição não está, a função administrativa desenhada a partir da Constituição de 88 não está preocupada só com a ação administrativa, ela está preocupada predominantemente com o momento anterior, que é o momento de formulação das escolhas públicas. É aí que estará a raiz do problema, né? Qualificar como boa a função e não ao sujeito significa valorar o processo de formulação de escolhas públicas. Por isso que eu disse que esse terceiro ponto envolve reler a expressão na perspectiva da função. Então, o que eu tenho que pensar não são os atributos que fazem a administração X ou Y ser boa ou má. O que eu tenho que pensar são os atributos que permitem a mim dizer que esta escolha pública formulada pela administração é boa ou má.
Até porque a ideia de que haja um conjunto de atributos que permita conferir a uma administração como um todo um signo de boa ou má é uma simplificação que não resiste a qualquer exame, né? Por conta da complexidade das funções a que a administração se dedica, né? Todos nós teremos na cabeça um ou outro exemplo na geografia ou no tempo em que determinadas escolhas públicas da administração eram muito boas e outras não tanto, né? E aí a administração era boa e ficou ruim, ou era ruim e ficou boa. Não, aquela escolha pública é boa, a outra escolha pública é ruim. Por isso a minha proposição de que a gente tenha que reler, pensar essa expressão boa administração a partir da perspectiva da função, das escolhas públicas. E vejam que essa abordagem ela pode ser útil para superar duas coisas. Primeiro, superar o espectro ainda do Estado Leviatã. Então, a gente se despida dessa coisa de que porque a administração é ruim. Não, porque o sujeito não é o suficiente para a gente formular juízo de valor. E ela pode ser útil para reforçar essa compreensão que a administração não é una, não existe mais isso. Me lembro, é uma referência que eu faço sempre, porque eu acho muito inspirada as expressões, como de resto muito inspiradas são quase todas as intervenções, pelo menos as que eu já assisti todas, do professor Carlos Ari Sanfeld. O professor Carlos Ari, no livro dele, Direito Administrativo para Céticos, que é extraordinário, que eu recomendo, o professor Carlos Ari faz uma distinção interessante entre a chamada administração do CLIPS e a administração dos negócios. Então, diz ele, olha, a administração do CLIPS é aquela que se dedica às atividades típicas de atividade meio da administração, né? Então é a que faz a licitação, é a que contrata a limpeza, é a que atende no balcão. Essa é a administração do CLIPS. E aí diz o professor Carlos Ari, mas nós temos também a administração dos negócios, no melhor sentido que a expressão possa ter, né? A administração que faz a modelagem do 5G, né? A administração que contrata parcerias público-privadas, que define regimes de concessões, né? Então, é interessante mostrar duas administrações totalmente distintas, cuja lógica, cuja dinâmica, cuja matriz normativa tem que ser totalmente distinta, né? E se a gente pensar também, já me referi à administração do fomento, e nesse tema, quem tem um trabalho bastante interessante é a professora Adriana Schier, de Curitiba, Paraná, da Universidade Unibrasil, né? Administração do fomento. Esta, então, é uma matriz normativa totalmente distinta também. Vejam que a administração do fomento, se a gente vai lá ao artigo 37, princípios no caput, né? Um dos princípios, impessoalidade. Como ser impessoal no fomento? Né? É diferente, é uma matriz diferente. Então, o Estado não é uno, a função administrativa não é una. E aí, portanto, a gente valorar, reler a expressão boa administração a partir da perspectiva da função vai me permitir reconhecer que, para fins de fomento, esta estratégia da administração é boa, mas para fins de negócios, esta estratégia ou esta escolha pública da administração é ruim. Então, não há não estamos fechados nessa dualidade, né? Ou toda administração é boa ou toda administração é ruim. É muito mais complexo do que isso. Bom, mas disse eu que ia avançar em proposições, né? Quais são as proposições? Vejam que tudo isso de que estou lhes falando é fruto de reflexões que vêm acontecendo aí ao longo do tempo e aí, portanto, as ideias vão amadurecendo ao longo do tempo. Por isso eu brincava também antes de começarmos com o professor Siddhartha, dizendo, vamos ver se ainda pensa a mesma coisa que há 10 anos atrás. E ainda bem que não, né? Já dizia o Raul Seixas que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Muito bem, mas vamos à proposição. Penso que essa releitura da ideia de boa administração a partir da perspectiva da função e não do sujeito, ela vai nos exigir internalizar como reais, ao invés de negar, dificuldades inerentes ao processo de escolha pública que são comuns.
Aliás, eu destaquei a escolha pública porque estamos falando de boa administração, mas essas dificuldades não são exclusivas da escolha pública. Essas são dificuldades que se põem na formulação de escolhas na vida pessoal, na vida empresarial e na vida da administração. Por que eu estou dizendo que é preciso internalizar como reais? Porque é preciso entender, quer dizer, política pública é uma estratégia definida para o desenvolvimento de ação estatal para o alcance de um determinado resultado. E na formulação da estratégia, nós precisamos reconhecer as dificuldades. Olha, isto para mim é uma dificuldade. Estou pensando, eu gosto muito de ler sobre a história da Rússia. Tem um encantamento. Tudo que for Romanov, me mandem. Se vocês acharem alguma coisa no YouTube e tal, podem me mandar, que eu adoro ler essas coisas todas. Muito bem. E aí, é lógico, na história da Rússia, na narrativa da história da Rússia, temos lá na invasão napoleônica. Né? Invadiu. E o que ele esqueceu? Logo Napoleão, que era o estrategista, né? Ele esqueceu do inverno. Ou não tinha noção do rigor do inverno. Né? E também esqueceu do espírito do russo, que disse, olha, eu largo Moscou, taco fogo no que tem, porque aí eu vou deixar os franceses sem nada. Né? Quem podia contar com isso? Né? Então, a estratégia de Napoleão, naquele momento, não contou com isso e o resultado foi negativo. Então, para montar uma boa estratégia, portanto, para construir uma boa política pública, é preciso reconhecer as dificuldades. Internalizar como reais e não trabalhar no mundo do ideal. A administração é assim, quando todos os dias nas repartições públicas a gente está vendo que não é. Bom, e de que dificuldades nós estamos falando? A que dificuldades eu estou me referindo? Uma primeira dificuldade, um primeiro elemento que a gente precisa efetivamente internalizar é o seguinte: políticas públicas são orientadas a públicos específicos. Políticas públicas são regidas pela ideia, diriam os americanos, de targeting, né? A quem eu quero alcançar, quem é o meu público-alvo. Toda política pública tem esta característica, ela é orientada a um público específico. E se ela é orientada a um público específico, toda política pública compreenderá trade-off. Alguém vai ser incluído e alguém vai ser excluído. A toda inclusão corresponde uma exclusão. Isto é da natureza das coisas. E vivenciamos isso muito intensamente, recentemente, com os episódios da pandemia. Olha, prioridades. Idoso, quem tem comorbidade, esses foram incluídos. Nós ficamos excluídos. Né? Então, isto é inerente. Toda política pública compreenderá trade-off. Isso é importante a gente ter por claro. Mas aqui nesse universo, esse universo ficou excluído. Sim, porque toda política pública compreenderá um trade-off. O problema não é haver a exclusão, o problema é saber qual é a justificativa da exclusão. Segunda dificuldade. Toda política pública é formulada sobre duplo risco de vieses e de ruídos. Viés é horrível. Precisamos lutar contra o viés. Viés é um desvirtuamento. Eu agora tenho me dedicado também a reflexões sobre inteligência artificial. Aí vem isso. Precisamos construir um mecanismo de inteligência artificial sem viés. Isso não existe, amigos. Não existirá. Por quê? Porque o viés é inerente à condição humana. Né? Todos nós somos enviesados. Então, zero viés jamais existirá. Vamos entender quais são, vamos combater os que são constitucionalmente inadmissíveis, vamos tentar diminuir os reflexos, vamos dar transparência para que as pessoas que são vítimas dos vieses possam reagir. Vamos fazer um monte de coisa. Mas dizer que nós vamos construir um mecanismo de inteligência artificial sem viés é impossível. Dizer que uma política pública não terá viés é impossível. Porque a política pública ela é construída pelos técnicos, mas em algum momento ela sofre a influência política, que é em si um viés inerente ao Estado democrático. Mas é. Então, toda política pública terá vieses. Na sua formação, quando você concebe o plano, né, a estratégia, na coleta ou interpretação das evidências, né? Olha, os dados que eu usei para construir a política pública foram esses e aqueles, e os dados podem estar enviesados.
na valoração do trade-off que é inerente à política pública. Esse trade-off aqui não tem uma repercussão tão grande, né? Eu, na minha perspectiva enviesada, posso pensar assim, outra pessoa pensará diferente, né? Muito bem. Então, toda política pública será suscetível a vieses e será suscetível também a ruídos. E aqui estou me referindo à obra mais nova do Kahneman, Sibony e Sunstein, uma obra que saiu esse ano, o que eles chamam de ruídos. É um fenômeno ainda mais comum e menos perceptível, que é a variabilidade na aplicação dos conceitos técnicos, né? É uma variabilidade que é inerente, né? E um dos exemplos que eles dão, que é muito próximo à nossa realidade, é, por exemplo, imposição de pena em processos penais em casos semelhantes. Pegue 3 juízes, entregue o mesmo processo, dificilmente você vai conseguir a mesma pena. Que absurdo! Ruído, percepções, né, diferentes da realidade que levam a essa variabilidade. Então, toda política pública está sujeita a este risco. Não é possível construí-las sem esses dois fenômenos. É preciso combatê-los, mas não é possível construí-las sem esses dois fenômenos. Terceiro elemento que a gente precisa internalizar é o seguinte: política pública deve estar permanentemente aberta à modificação. Mudou essa política pública, estava errada. Não, isso é um equívoco, né? Políticas públicas são sujeitas a uma dinâmica, devem ser, para que elas guardem a aderência para com a realidade da vida, elas devem estar sujeitas a uma variabilidade, a uma permanente modificação, né? E até porque as políticas públicas podem ser formuladas, isso frequentemente acontece, sob cenários de incerteza. E a incerteza pode vir da complexidade do quadro que se está enfrentando ou do ineditismo do problema, né? Então, pensem bem, como vamos regular, se é que vamos regular inteligência artificial? Essa é uma hipótese que reúne complexidade e ineditismo. É profundamente complexo e nós ainda não experimentamos esse tipo de regulação, né? Como vamos regular as providências de combate à pandemia, né? Aí tínhamos também complexidade e ineditismo. Então, frequentemente, as políticas públicas serão formuladas a partir deste cenário de incerteza. E se é assim, a sua resposta é uma resposta necessariamente provisória, que deve estar sujeita à modificação, e a modificação aí não é a confissão do erro. É o erro grosseiro do administrador, como por vezes as estruturas de controle gostam de dizer. Não, né? Olha, decidimos com as informações, essa foi a melhor decisão possível dentro do quadro de informações que tínhamos. Agora mudou, nós vamos mudar a estratégia, né? E segunda razão pela qual as políticas públicas estão sempre sujeitas a essa modificação é que políticas públicas estão sujeitas e geram externalidades positivas ou negativas. Comecei a desenvolver esta política pública, que eu pretendia alcançar este resultado. Olha, ela está gerando uma outra consequência que eu não antevira, que eu não percebera. Poxa, e essa consequência é ótima, que bom, essa política pública é duplamente exitosa, porque ela gera aquilo que ela se propunha e ela gerou um bônus, né? Ou então, não, esta política pública que a gente está desenvolvendo gera uma externalidade negativa, né? Outro dia enfrentava eu, num curso que estou fazendo sobre evidências, políticas públicas e coisas do gênero, um problema que envolvia uma cidade cuja energia era basicamente impulsionada por uma usina de carvão e que tinha uma fábrica de produção de painéis de energia solar. E aí a discussão era saber se era pertinente e era adequado estabelecer-se um programa de subsídio para que a fábrica de energia solar produzisse mais energia solar e, portanto, a gente tivesse menos poluição. Ok, menos poluição vai gerar uma externalidade negativa, porque a indústria de carvão vai perder o movimento econômico, os empregos, etc, etc. Então, toda política pública gera externalidade positiva e negativa, e por isso ela está sujeita à dinâmica, e não há erro nisso. A dinâmica não deve gerar um juízo de reprovação, né? É claro que, e aí estou me encaminhando para a conclusão, deslocar o foco da pessoa da administração, do sujeito à administração para a função, implica, de outro lado, em incrementar significativamente o ônus argumentativo. Então, a chave da boa administração,
Agora, não será a presença da administração. A chave de identificação da boa administração virá do adequado exercício do ônus argumentativo. Bom, Vanício, mas o que é isso? O que é adequado exercício do ônus argumentativo? Já alinho aqui alguns atributos que permitiriam afirmar que houve o adequado exercício do ônus argumentativo. Primeiro atributo, um forte diálogo da escolha pública com as evidências aplicadas para a sua construção. Olha, as evidências são essas, as fontes são essas, e me permitem, né, concluir que esta estratégia será boa ou será, né, gerará os efeitos positivos que se pretende. Então, primeiro, forte diálogo com as evidências. Segundo, um aprofundamento por agregação do conhecimento do problema. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a escolha pública não se formula de maneira instantânea, né? Ela não chega num agente público e ele faz um despacho, ele tem toda a justificação e ele escolhe tudo. Não, não é assim, né? Uma escolha pública envolve a intervenção de uma série de agentes. Vamos pensar numa escolha pública bem localizadinha, bem simplinha. Convocar uma licitação. Olha, primeiro tem o agente que tem a necessidade, que ele diz, olha, preciso de computadores com a característica XYZ. Depois entra outro agente para construir por agregação o conhecimento. Eu já sei qual é a necessidade. Entra outro agente, o cara da TI, o cara da informática, que vai dizer, olha, para esta necessidade, o computador que você precisa tem essas características. Ok, então agora eu já sei a necessidade e já sei as características técnicas. Depois entra o cara do setor de compras. Para isso, a estimativa é tanto, portanto, a licitação será desta modalidade. Aprofundamento por agregação do conhecimento do problema. Então, não será melhor expressão do ônus argumentativo uma justificação instantânea, uma coisa assim que surja out of the blue. Essas são as razões. Não, esse processo de escolha é um processo de escolha pública, ele acontece paulatinamente, né? Outro atributo, a identificação na formulação da escolha pública das relações de matricialidade. Olha, essa escolha minha aqui, ela vai interferir no quê? Vai interferir nisso, naquilo outro, né? Me lembro, estou presidindo o concurso para procurador do município do Rio de Janeiro, né? Vamos montar o sistema de realização das provas específicas. Vamos fazer no prédio da PGM. Fazer no prédio da PGM tem um problema. Vamos ter que esvaziar as mesas, vamos ter que, né? Então, relações de matricialidade. Olha, essa ação pública gera aquelas consequências. Dois últimos atributos para esse ônus argumentativo, cujo grau de sofisticação está incrementado. É preciso, eu já disse que essa escolha pública tem que dialogar com as evidências, né? Mas ela também tem que dialogar com as informações técnicas. Quais são as evidências? Olha, o número de contaminados por Covid no mês tal, na faixa etária tal, não sei o que, é tanto. Isso é uma evidência, é um dado de fato. Quais são as informações técnicas? Olha, esse segmento está sujeito a mais risco por isso, por aquilo, outro. Então, evidências, dados de fato, informações técnicas. E o último atributo, análise consequencialista, que já nos previa a nossa boa e velha, nem tão velha, né, mas a nossa boa Lei 13.655, que alterou a linha de vida, né? Vejam que sinais desse tipo de preocupação para com a qualidade da formulação da escolha já começam a se apresentar até no nosso marco normativo. Se vocês pensarem no marco legal das agências reguladoras, ele caminha nesse sentido. Ele prevê um plano de regulação, ele prevê um conjunto de elementos a serem trazidos aos autos para fins da ação regulatória, ele prevê diálogo com a sociedade. Então, a ideia começa a ingressar. Consolidar é uma questão de cultura, que tomará algum tempo, né? E a gente não pode se assustar com isto, né? Consolidar a democracia brasileira nos tomou 3 décadas e a gente ainda está lutando, né? A gente que achava que, agora já foi, ainda estamos lutando, né? Mas é assim mesmo, a vida é cheia de desafios, né? Então, a ideia de boa administração construída a partir de uma qualificação do processo de escolha pública já começa a ingressar no nosso marco normativo.
né? E é evidente que o debate sobre o que seja boa administração se situa na interseção com o controle, né? Com a fidelidade constitucional. Então, identificar o que seja boa administração é especialmente importante para o controle. Faz sentido que tenhamos a Escola de Contas coadjuvando aqui o nosso evento, porque essa é uma preocupação típica, própria, adequada para o controle. Agora, nós temos visto uma luta por espaço político institucional no que toca ao controle. Eu diria mais no plano federal, mas temos visto, né? E aí é preciso mudar a narrativa, a bem das duas instituições. É preciso mudar a narrativa não pela imunização do controle. O controle não pode olhar isso, né? Mas pela qualificação da escolha. Qualificando a escolha pública, você tem um robustecimento da qualidade da escolha pública, e aí, com isto, o exercício do controle, da verificação da fidelidade constitucional, fica mais simples. Para a solução desse impasse, né, entre administração e estruturas de controle, que é um impasse que ainda está presente, eu preferia, meus caros, ficar com a frase do Desmond Tutu, que acho que a essa altura consolida as ideias que eu vim aqui expondo para vocês. Para fins de identificação de boa administração, a chave não é tentar excluir da apresentação, a chave não é elevar a voz, a chave não é elevar o tom. Agora vou à frase do Desmond Tutu. Não aumente o tom de voz, melhore o seu argumento. Muito obrigado. Vanice, que aula incrível. A gente tem uma série de perguntas aqui no chat, se me permitir, vou colocar primeiro as perguntas da nossa audiência e depois eu tenho algumas perguntas e um debate que eu quero fazer com você, que eu estou super interessado, tanto de coisas que você falou, quanto de provocar mais um pouquinho sobre um aspecto do livro também, que eu acho muito interessante. Já conhecia o livro do Juarez que você falou, mas eu gosto muito mais do seu. Vamos lá. Mas foi incrível. Vou colocar aqui primeiro a pergunta da Rafaela Rodrigues, que ela fala o seguinte: se é possível afirmar que a Lei 13.650, que é a LINDB, que nasceu sobre a proposta de promover maior segurança jurídica nas relações com a administração pública, viabilizaria a concretização de políticas públicas da boa administração. Veja, Rafaela, eu sou fã da 13655, defensora de primeiro momento, antes dela ser promulgada. Agora, acho que essa expressão, Lei da Segurança Jurídica, ela não foi feliz, né? Não foi feliz por quê? Porque ela permitiu a alguns críticos dizer, como assim a Lei da Segurança Jurídica e opera com uma série de expressões de conteúdo jurídico indeterminado e tal. Então, acho que a expressão não foi feliz. Por isso, eu nunca me refiro... Você está reproduzindo uma referência que é muito comum, não estou longe de mim estar censurando a sua referência. Mas eu nunca me refiro a ela como a Lei da Segurança Jurídica. Agora, sobre viabilizar a concretização de políticas públicas. Eu em várias oportunidades que tive de falar sobre a 13655, eu acho que ela está muito alinhada com esta visão, que é minha já de há bastante tempo, de que é preciso qualificar as escolhas da administração. Qualificar e trazê-las a claro, porque isso é um problema, aí a administração está profundamente equivocada, por muitas razões, que não dá para eu falar agora, porque senão eu falava mais 50 minutos, mas por muitas razões a administração comumente não traz as suas dificuldades para o processo, né? Aquilo de que eu lhes falava, a administração decide num cenário de incerteza. Dificilmente você vai encontrar um administrador ou um processo administrativo em que algum agente público diga, olha, o cenário era de incerteza, as informações que eu dispunha eram essas, eu vou fazer assim e depois a gente reavalia. Dificilmente, né? Porque ele tem o controle. Como que você fez isso? Se você não tinha certeza, não devia ter feito. Como assim? Né? E pensem no momento pandêmico.
Quem tinha certeza de alguma coisa? Ninguém, né? Dava para dizer, se você não tem certeza, não faz? Não dava. Aí fizemos. Já dei esse exemplo várias vezes. Os primeiros dias, a recomendação era: não vá ao hospital. Só vá ao hospital se você estiver morrendo. Né? Fora isso, fique em casa. Né? Aí passaram, 60 dias. Não, primeiro momento que diminuiu a saturação, vá ao hospital. Né? A primeira decisão era com o quadro de informação que a gente tinha, a segunda foi com o quadro de informação que a gente tinha. Né? Então, assim, penso que a Lindbe, quando chama a administração a trazer para os autos, né, a trazer a claro aqueles elementos, as dificuldades reais do gestor, diz lá um dispositivo específico, a análise consequencialista que ela fez. Quando a Lindbe chama a isto, ela impulsiona a qualificação da administração. E ela auxilia o exercício do controle. Porque também, eu reclamei do controle, agora vamos fazer a louvação ao controle. O que não está nos autos não está no mundo. Se o gestor não disser, olha, a situação era essa, o controle vai aplicar a matriz tradicional. Amigo, faltou, reprovo. Né? Então, acho que a Lindbe tem esta contribuição. É preciso consolidar essa lógica de que a administração possa trazer os elementos e de que o diálogo pelo controle, aí entendido em sentido amplo, controle externo e controle judicial, se dê considerando isso que a administração diz. Vejam que eu estou dizendo considerando. O controle, seja o Tribunal de Contas, o controle externo que for, e o judiciário, eles podem dizer, ok, a administração via as suas razões, mas elas não eram suficientes a justificar essa escolha. Né? Isto não gera esta consequência, e aí, portanto, a administração sofrer o reprobo do controle. Né? Então, eu reitero, eu disse, é preciso considerar. Não é recepcionar acriticamente, qualquer coisa que a administração disser, eu o controle estou vinculado a ele. Não é isso, mas é preciso considerar. Então, eu penso que a Lei 13.655 ajuda, sim, na concretização de políticas públicas e de boa administração. Segunda pergunta, do Flávio Carneiro. O Flávio pergunta o seguinte: a deferência e a autocontenção do judiciário já é reflexo dessa qualidade da escolha da administração pública? E, nesse sentido, o Flávio complementa também a pergunta, colocando o seguinte: a qualidade da escolha administrativa se refere a uma materialidade da discricionariedade na prática do gestor público, que pode impactar o controle externo e a judicialização? Acho que muito pertinente a pergunta, numa parceria com a escola do Tribunal de Contas, enfim, muito interessante. O Flávio nos encontramos frequentemente no ambiente virtual, né? Obrigada, Flávio, pelo prestígio da presença e da pergunta. E ele está me provocando com essa história de deferência. Eu falaria mais 2 horas sobre deferência, que é um projeto meu de pesquisa pelo qual eu tenho muito carinho. E aí, veja, penso que o judiciário, em particular, começa a se aperceber que um afã, um excesso de entusiasmo pelo exercício de um controle substitutivo, né? Não, deixa que eu sei o que é melhor. Né? Acho que o judiciário começa a perceber que isso não será uma boa estratégia para si. Né? Porque aí ele começa a supor coisas que não são a realidade. Vou dar um exemplo que, semana passada, talvez eu examinava uma dissertação de mestrado que versou sobre as decisões recentes, não tão recentes, as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de quem julga as contas de gestor, chefe do Poder Executivo, que também é ordenador de despesas. Né? O Leandro há de conhecer bem esta discussão. E eu me lembro que, assistindo ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, num dado momento, um dado ministro dizia: olha, mas se for assim, se nós concluirmos desta maneira, então os chefes de poder executivo, país afora, vão começar a delegar a ordenação de despesa para outros agentes. Né? E aí eu fiquei olhando, aquilo me deu assim uma gastura, amigos, porque qual é o chefe... Né?
Dificilmente. Aí o ministro Barroso disse assim, mas já é assim. Já é assim. O chefe do Poder Executivo normalmente não é ordenador de despesa. Né? Então, assim, isso é um exemplo de uma hipótese em que o judiciário demonstrou um total desconhecimento de como funciona a realidade das coisas na administração pública. Né? Em alguma coisa que ele devia conhecer, né? Mas, enfim. Né? Então, voltando à pergunta do Flávio, acho que o judiciário se deu conta de que atuar substitutivamente pode lhe conduzir a encruzilhadas. Então, ele começa a abraçar a ideia de deferência. E digo isso, no Supremo Tribunal Federal a gente já vê mais vezes, eles não usam a expressão deferência, eles preferem capacidade institucional, tema tão próximo aí à cogitação de alguns queridos amigos da UFRJ, professor Carlos Bolonha e outros tantos, né? Mas eles começam a se sensibilizar um pouco para isto. Acho que isso começa a se espraiar um pouco para outras para estrutura, outros níveis, né, outros graus do poder judiciário. Né? E penso que, e Flávio possivelmente conhece meu trabalho, porque acompanha isso, eu tenho sustentado que a postura judicial deferente, a aproximação judicial deferente, essa é a expressão que eu uso frequentemente, a aproximação judicial deferente, ela deve acontecer em hipóteses em que a escolha pública tenha esses atributos de qualificação. Eu não estou preconizando uma aproximação judicial deferente pela simples presença da administração, porque isso seria voltar à lógica anterior à Constituição de 88, e eu não acredito nisto. Né? Então, o que pode gerar a deferência é a qualificação da escolha pública. Então, a escolha pública adequadamente construída, ela autoriza uma aproximação judicial deferente. E eu acho que isto é importante da gente consolidar para todas as instâncias de controle. Por quê? Aí, por uma razão que já é metajurídica, eu tenho dito que, pensando no que... Veja, desculpem, as ideias andam mais rápido do que a boca consegue verbalizar. Mecanismos de coerção, né, para coibir o mau gestor, nós temos muitos. E isso não tem sido o suficiente. Então, talvez se a gente investir na persuasão, isso seja melhor. E aí digo, o que o gestor teme, ordinariamente teme? Ele teme duas coisas. Ele teme descontinuidade, enquanto ele está à frente da administração, ele quer levar a cabo aquele programa, aquilo foi a marca dele na campanha eleitoral, etc. Então ele teme descontinuidade e ele teme responsabilidade quando ele sai. Né? A aproximação deferente vai prevenir, seja a descontinuidade, seja a responsabilidade. Então, construir uma matriz que assegure a aproximação deferente das estruturas de controle é alguma coisa que terá um caráter sedutor para o gestor. Amigo, formule adequadamente as suas escolhas públicas, porque eu vou ser muito mais respeitoso para com elas. Então, eu não vou mandar suspender, eu não vou deferir uma liminar, eu não vou... Né? E depois, na hora do controle a posteriori, também vou ter em conta, olha, foi bem formulada, adequadamente formulada, teve um percalço no caminho, mas ela foi adequadamente formulada. Então, eu tenho sustentado isto, que a qualificação das escolhas públicas, ela é um elemento indutor, a deferência para com as escolhas públicas adequadamente construídas é um elemento indutor para a boa administração. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso. O Vinícius estava ansioso para comentar aqui, para perguntar, interagir um pouco mais com você, mas queria primeiro ouvir a pergunta dos colegas. Eu acho que está dando um pouquinho de retorno, eu vou mutar você, quando eu terminar de perguntar, você habilita o microfone novamente, só para a gente tirar um pouquinho esse retorno. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu queria sublinhar alguns aspectos que eu achei interessantíssimos da sua fala. Assim. Acho que o primeiro é a ideia de que a administração não é boa em si, né? É a função que pode ser boa ou talvez algo que eu fiquei pensando muito no título da palestra, no próprio nome, é que é muito mais a ideia de uma administração melhor e não uma administração boa em si. Porque, como a gente viu na sua fala, né, a administração não é boa estaticamente para sempre. Isso é dinâmico. Então, eu acho que talvez... quando a gente vê essa discussão de better regulation, por exemplo,
no Livro Branco, na União Europeia e outros debates, acho que é muito mais no sentido de uma administração que se aperfeiçoa ao longo do tempo. Então, isso eu achei muito interessante da sua fala. Um segundo ponto também que eu queria destacar em termos conceituais, e pode até te provocar para trazer alguns elementozinhos que estão mais no livro do que na sua fala hoje, você destacou muito 3 elementos para a gente pensar o que é uma boa administração. Acho que o primeiro é a compatibilidade com a norma constitucional, o segundo, a melhoria da qualidade do procedimento para tomada de decisão, e o terceiro elemento é essa decisão apoiada empiricamente em evidências. Acho que esses 3 elementos formam a ideia de que a administração possa promover progressivamente a promoção de direitos fundamentais com mais eficiência. E aí o que eu queria chamar a atenção desse conceito aqui, que eu acho que se abordou muito mais no livro do que na fala, é que esse conceito de boa administração, nessa acepção de pensar como o cidadão pode participar mais da administração, nos conselhos, na tomada de contas, ou os próprios órgãos institucionais, como o TCE, como o Tribunal de Contas do Estado, fiscalizando essa administração, também incrementa a qualidade desse procedimento, controle externo, controle interno, enfim. Acho que é importante a gente colocar que isso sai da Carta de Nice muito numa pegada de compatibilidade não só com a Constituição, mas com os tratados de direito comunitário, com os tratados também de direitos humanos. Então, eu queria te provocar um pouco a revelar um pouco mais, talvez, desse diálogo assim, com essa faceta internacional, ou qual o lugar desse sistema, por exemplo, de proteção de direitos humanos regional na promoção dessa boa administração. E um ponto que eu fiquei refletindo muito, e é uma das partes que eu mais gosto do livro, é quando você coloca a cidadania contra a administração, a cidadania contra o Estado e a cidadania indiferente ao Estado. Eu gostei muito dessa tricotomia que você faz no livro, que eu acho que fica bem didático, né? A indiferença pode ser deletéria também ao Estado e à boa administração dos negócios, ou ainda a própria cidadania se organizar de uma maneira contra isso. Só que eu fiquei refletindo para te fazer a pergunta hoje, né, que eu separei, em que medida também não pode ser o contrário, né? Essa administração contra a cidadania, essa administração naquele momento contra o próprio Estado e essa administração contra a própria democracia, nesse momento de crise que a gente está vivendo. E eu olho isso muito a partir do sistema interamericano, porque eu fiquei... você sabe que eu sou aficionado pelo sistema interamericano, enfim, o núcleo e tal, e eu fiquei pensando como esse debate europeu poderia ser transplantado ou dessa relação com a administração. Porque eu adoro direito administrativo, mas quando eu abro os livros de direito administrativo, eu não vejo, dentre os princípios da administração, a escolha da norma mais favorável, que é o pro persona. Quando eu abro um livro de direito administrativo, eu vejo responsabilidade civil do Estado, eu vejo o caso Blanco, o atropelamento do trem da menina francesa, a responsabilidade civil do Estado. Eu não vejo, por exemplo, o caso da Damião Ximenes Lopes, que morre no SUS, por falta de um treinamento adequado para lidar com a pessoa com deficiência. Eu não vejo, por exemplo, o caso Urso Branco, que tem uma série de violações a direitos humanos no presídio Rondônia por superpopulação. Então, a provocação que eu queria fazer a você assim será que dá para pensar uma boa administração interamericana? Então, assim, a minha pergunta, eu acabei me alongando, porque eu tenho visto, assim, de forma muito embrionária, um trabalho ou outro, por exemplo, pensando para a persona para reduzir discricionalidade administrativa. Tem os trabalhos lá do Paraná, do Daniel Wunschen, do Felipe Guzoli, muito interessante. Mas eu acho que ainda tem muita coisa a avançar. Eu sou fãzaço do trabalho dele, está para ser publicado, mas eu fico pensando assim, como melhorar esse diálogo com o sistema interamericano para gerar essa boa administração, digamos assim. Era um pouco essa a minha pergunta, me alonguei um pouco, mas precisava do contexto, né? Senão ia ficar meio
meio solta. Você tem que tirar o mute, Vanice, que aí eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que ativei. Foi. Sim. Eu tinha brincado dizendo que podíamos ter combinado antes, fazer uma pergunta difícil, assim, prova oral, transmitida no YouTube, né? Aqui. Bom, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo enfrentá-las. Você é fera. Acho que eu sou boa de tap dancing, Siddhartha. Mas acho que há dois pontos principais aí nas suas preocupações. Nessa questão de cidadania, participação. Este é um grande enigma, ou melhor dizendo, é a pergunta de $1 milhão em matéria de direito administrativo. Por que é a pergunta de $1 milhão? A gente teve um certo entusiasmo, temos trabalhos muito importantes sobre participação na administração pública, ainda há muita gente dedicada a isto, e isto é, sem sombra de dúvida, um valor importante. Agora, isto precisa ser conciliado. Quer dizer, por que a participação seria importante quando a gente pensa na administração pública? Eu consigo antever duas razões para tanto. Primeiro, porque a sociedade possa trazer alguma informação que seja útil. Informação, seja no sentido técnico, né? Sei lá, estávamos discutindo a regulação de inteligência artificial. Aí o Ministério de Ciência e Tecnologia abriu para consulta pública. Faz sentido, né? Trazer aportes técnicos. Então, esta é uma informação que pode ser ofertada pela participação, e outra informação diz respeito às escolhas públicas, aí no sentido mais vulgar da palavra. O que a sociedade quer? Né? Existem algumas hipóteses em que faz sentido a gente saber isso. O que a sociedade quer? Quer que eu faça um parque não sei aonde ou não quer? Quer que... Né? Então, em alguns aspectos, fará sentido ter essa percepção do desejo da sociedade, que nada tem a ver com diálogo técnico, né? É o desejo. O que as pessoas desejam. Né? Então, essas são duas razões que justificam o esforço, o raciocínio sobre participação. Em livro anterior, em que eu trabalhei com o nosso estimadíssimo amigo professor Zé Ribas Vieira, que era um livro de audiências públicas, a gente discutia isto, e eu dialoguei com um trabalho, acho que, se não me engano, do Ferrer John, enfim, outros autores, e a gente acabou chegando à conclusão de que audiências públicas também é um mecanismo de ampliar o universo de interlocutores, né? Que em audiências públicas, nas questões de fundo moral, faria muito sentido, quanto mais gente, melhor. E nas questões de fundo eminentemente técnico, aí não faria tanto sentido, porque a multiplicação de atores não contribuiria para a qualidade da decisão. Eu acho que a ideia pode ser, de alguma maneira, transposta para essa questão da participação nas escolhas da administração. Existem temas em que, ok, vamos ouvir as pessoas, qual será a melhor estratégia, o que a gente deseja fazer e tal. Já há outros em que isso não é possível, né? Ou pela natureza do tema, o tema é absolutamente técnico, e aí, portanto, o cidadão comum não terá o que contribuir, ou porque o tema é muito recortado do ponto de vista normativo, no que toca às possibilidades. Olha, isso não pode fazer, aquilo não pode fazer, aquilo outro não pode fazer, né? Então, assim, há hipóteses em que essa questão da participação não será tão relevante. Ou melhor, não contribuirá para o aperfeiçoamento da escolha pública. Então, esse é o problema. Por isso eu digo que a questão da participação é a pergunta de $1 milhão. E aí, pegando o gancho da observação que você fez, os dias são dias complexos para o diálogo, né? São dias difíceis, porque eu acho que, sobretudo, a gente está perdendo a capacidade de empatia, e isso é dramático. Não vou nem entrar em outras avaliações, não vou entrar, né? Mas perder a capacidade de empatia, de se pôr no lugar do outro, não tem convívio em sociedade possível. Se você não for capaz de minimamente se pôr no lugar do outro, o convívio coletivo se inviabiliza, né? E eu acho que essa é a nossa ameaça maior hoje em dia, né? As pessoas não são capazes de se pôr no lugar do outro em circunstância nenhuma. Nenhuma.
Isso é dramático. Então, os dias estão difíceis para o diálogo. Não estou dizendo com isto que a gente deva abdicar, né? E aí, por isso, no livro eu falava, né, eventualmente, a cidadania contra a administração. Né? Nós temos visto isto. Porque a estrutura institucional tal, só contra. Mas como assim? Eles erram, eles acertam, eles são 11, né? Uns são melhores do que os outros em alguns momentos. Como assim? É de lá sou contra. Né? Mas é isso que nós temos experimentado. Em alguns momentos a cidadania tem essa característica. Agora, isto faz parte da vivência democrática. Né? Aí a questão é a gente ser capaz de argumentar, ser capaz de comunicar, ser capaz de construir uma narrativa que permita o diálogo, né? que viabilize o diálogo. E eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, não só no que toca à administração, mas no que toca a outros aspectos também. Né? E aí é preciso, veja, as relações antagônicas, elas se põem não só nesse plano extremo que nós estamos falando dos dias difíceis de hoje, mas, assim, existem relações antagônicas com estruturas de controle. Por exemplo, a relação com o Ministério Público é uma relação ordinariamente muito antagônica mesmo, senão eu quero reprovar. Né? Vamos sentar junto para tentar construir uma solução. Não, cadê o TAC? Assina o TAC imediatamente. Né? Não é esse o espírito da Constituição. A Constituição não diz que o Ministério Público existe para ajuizar demandas contra a administração. Ela diz que ele existe para defender o interesse coletivo. É outra coisa. Né? Muito mais frequentemente, a defesa do interesse coletivo estará em sentar junto para o diálogo do que em ajuizar a demanda. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer este investimento. E aí, a administração, né, o que resta a ela é investir cada vez mais em argumentação e em transparência. Olha, o que eu fiz é isto e por estas razões. E aí deixa vir a reação. Ela tem que investir cada vez mais nisto. E a administração não investe nisso, e aí me permito também dizer, o Tribunal de Contas talvez pudesse investir mais nisto também. Eu, falando para juízes, já frequentemente disse, olha, vocês estão fazendo controle de políticas públicas, sabe quem tem informações importantes sobre o desenvolvimento de políticas públicas? Tribunal de Contas. Sabe quanto gastou, quanto não gastou, tem série histórica, tem isso, tem aquilo. Pergunte ao Tribunal de Contas. Aí o magistrado olha para mim e diz, eu vou perguntar ao Tribunal de Contas. Vai, vou mandar um ofício, solicito relatório disso assim dos últimos 5 anos. Aí você vai saber se gastou dinheiro naquilo, se não gastou, né? Quanto empenhou, quanto não empenhou. Então, assim, trago isto a exemplo, porque também o Tribunal de Contas, se investir um pouco mais, né, na argumentação ele investe, mas também nesta visibilidade. Olha, estou aqui para isto. Né? Isso acho que também ajudará. Então, são os comentários que eu tinha a fazer no que toca a questão da participação. No que toca a questão do sistema interamericano, Siddhartha, aí faço um pouco de exercício crítico da comunidade do direito administrativo. Direito administrativo é o direito do poder para a liberdade. Eu gosto muito dessa expressão. Né? Mas ser o direito do poder para a liberdade, nos primórdios do direito administrativo, nos primórdios eu não diria, no caso brasileiro, na experiência mais recente, das últimas décadas, ser o direito do poder para a liberdade significava proteger-nos a todos, a nós, cidadania, do desvio de poder, do desvio de finalidade. Era esta a preocupação. Então, o foco era o agente público próximo. Esta visão sistêmica, um sistema interamericano, isso é estranho ao direito administrativo. Ele tem muita dificuldade de conviver com isso. Por algumas boas razões. Né? Também nós temos limites constitucionais no que toca a competência, no que toca a direito financeiro, no que toca a uma série de coisas que vão tornar difícil esse diálogo com uma ideia de sistema interamericano. Né?
Agora, isto não significa dizer que o esforço não mereça ser feito, né? Eu, há algum tempo, li um texto do Zagrebelsky e ele usava uma expressão de cosmopolitismo judiciário, né? Para dizer, olha, tá um judiciário dialogando com o outro. Você que já enfrentou o problema da união homoafetiva, como é que você enfrentou aí? Aí o outro, aqui também, ou aqui, e aí você forma uma espécie de um senso comum, no melhor sentido que a expressão possa ter. Talvez pudéssemos começar a pensar nisso do ponto de vista de administração, mas vai ser uma caminhada, viu, Siddhartha? Porque, lhe digo, meu caro, a gente não... Veja, há uma expressão, eu gosto muito do livro do Máximo Severo Giannini, ele fala do Estado fragmentado. O direito administrativo ele se constrói a partir da lógica da especialização de funções, né? Quando eu vou dar aula de ADM 1, né, começo lá a falar sobre estrutura da administração, eu digo lá para os aluninhos, o Estado se organiza a partir do critério da especialização funcional. Toda vez que a atividade se caracteriza e tal, a gente isola, cria um órgão. Aí vai aquela história toda da estrutura da administração. Então, a ideia é a ideia de especialização funcional. Só que isso nos leva ao Estado fragmentado, né? Então, uma unidade administrativa não sabe o que a outra faz na mesma unidade da federação. Pensa na minha prefeitura, que é uma prefeitura grande, né? Uma secretaria não sabe o que a outra faz. Então, a ideia de sistema municipal, que devia ser o mínimo, minimoro, estamos falando da prefeitura do Rio de Janeiro, segunda cidade do país, ela não é uma realidade, não é, né? Que dirá um sistema nacional, que dirá um sistema interamericano. Mas eu acho que o investimento tem que acontecer, quando menos, Siddhartha, nessa linha do cosmopolitismo, né? Olha, existem outras experiências em matéria de direito administrativo em realidades que estão mais próximas, para a gente sair dessa lógica eurocêntrica, né? Sair dessa lógica eurocêntrica. Em realidade estão mais... Como é que se trata a responsabilidade civil do Estado em outros sistemas em que o Estado está no mesmo estágio de desenvolvimento, né? Tem as mesmas deficiências no que toca à prestação dos seus serviços. Temos essa experiência, aquela outra. Eu acho que esse é um esforço. Acho que você tem toda a razão na sua observação crítica. Acho que esse é um esforço que o direito administrativo tem que fazer. Mas eu brinquei dizendo que tem umas pregações. Esse é um tema é a pregação da sua vida, Siddhartha. Esta e mais algumas que der certo você já é totalmente verdade. E assim, você falou da comunidade, né, dos professores de direito administrativo aqui do Rio, e eu sou super fã de vocês. Você, professor Rafael Oliveira, professor Marco Antônio, nosso amigo querido, que mandou um abraço. E também na Procuradoria do Estado, enfim. O professor Luiz Roberto Barroso, que não pode deixar de ser citado, foi procurador do Estado. Também Aragão, Binemboim, José Vicente, que é um amigo muito querido, Flávio Willeman, próprio Juruena, você citou, uma referência. Então, a gente tem aqui um celeiro de grandes administrativistas na PGE e na PGM, que eu sou fã demais. Recentemente, a PGE abriu um grupo de trabalho sobre o sistema interamericano, porque essa questão prisional é algo dramático e a questão da violência policial aqui também. Então, a gente fazer esse diálogo acho que é bom para o sistema interamericano, para ele se tornar menos utópico, menos nas nuvens e mais realista. E eu acho que, por outro lado, esse controle da política pública, você tem um sistema de monitoramento no sistema interamericano, de um relatório sigiloso para não gerar um constrangimento político, facilitar o diálogo, um relatório público, uma sentença, uma supervisão de cumprimento de sentença, que eu acho que na fase do monitoramento da política pública que você falou, tem um papel transformador gigantesco. E eu acho que falta esse olhar mais criativo para se apropriar de termos tanto principiológicos, como a gente falou do pró persona, mas também institucionais, porque tem condenações no sistema, por exemplo, a criar um órgão como uma perícia independente, no caso da violência policial, do Favela Nova Brasília, que o ministro Fachin colocou. Como é que você faz uma perícia independente? Ou dá um curso de treinamento para a pessoa com deficiência. Isso é uma política pública nas residências médicas. Sem administração, nada disso se concretiza. Então, eu acho que olhar a experiência interamericana e a Corte e a Comissão como um periscópio para a América Latina, com realidades muito próximas à nossa, como você falou. Você trabalha bem a experiência colombiana, do estado de coisas
um constitucional, comparado com os Estados Unidos, o litígio estratégico. Acho que, por exemplo, em matéria de moradia, que eu acho ótimo esse seu artigo, esse seu trabalho, eu sempre cito, a gente poderia olhar para o caso Ituango e Mapiripã, que a Corte Interamericana também monitorou essa política, por exemplo, no sistema. Então, acho que é um tema muito novo, é algo que, te ouvindo falar, eu fui pensando aqui junto também, é muito mais uma provocação, não vai ter uma resposta acabada num tempo curtinho, mas eu espero que essa provocação e esse diálogo aqui sirva para os autores sobre o sistema interamericano repensarem esse diálogo administrativo e o contrário também, que eu acho que é uma parceria muito profícua. Eu acho assim, pertinente também, porque, veja só, há um boom de estudos sobre litígios estruturantes. Ok, ótimo, né? Mas litígio estruturante envolve você criar uma dinâmica para a execução de alguma coisa. E aí, nesse sentido, a comunicação com outras experiências vai te dar um leque de alternativas. Não adianta você trabalhar isso só na perspectiva do processo civil. Vou criar uma lei de litígios estruturantes. Tá bom, mas e quais são as alternativas? Não é? A sua estratégia é ruim, precisa ser uma ou outra. Qual? Tem essa. Eu acho que o casamento das duas iniciativas seria muito oportuno. Sem dúvida. E vou passar a palavra para o professor Leandro, que vai fazer uma pergunta também. Tem desenvolvido nessa linha que você falou uma série de indicadores para melhorar a transparência, controle interno, externo, promoção de direitos fundamentais, muito interessante. Imagino que o Leandro vai um pouquinho por aí, mas não sei, vamos ver. Vai lá, Leandro, mande brasa. Obrigado, Cid. Professora Vanice, eu tenho duas perguntas. Eu acredito que a primeira delas a senhora já tenha, em certa medida, respondido, então fique à vontade para apresentar algum acréscimo ou não, a senhora avalie, fique à vontade. Me chamou bastante atenção a sua ponderação acerca da avaliação de uma boa administração sob o aspecto da função, né, e não sob o aspecto subjetivo. E, em geral, os órgãos de controle, como a senhora colocou, acabam concentrando as suas avaliações e fiscalizações sob aspectos da conformidade da atuação governamental, né? E, por exemplo, avaliam aspectos de conformidade da execução de um contrato administrativo sem, em regra, avaliar como esse contrato administrativo dialoga com a política pública que é implementada por meio daquela ação. Aí a minha pergunta para a senhora seria a seguinte: uma atuação dos órgãos de controle sob uma visão mais operacional e menos de conformidade poderia contribuir para a construção de uma boa administração? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, né, ainda pensando na boa administração sob aspecto funcional, eu tenho, na verdade, uma dificuldade mesmo de compreender uma avaliação da administração sob o aspecto funcional sem uma interlocução com um aspecto subjetivo, ou melhor, sem uma interlocução com a figura do gestor, né? Porque a função administrativa, ela demanda uma capacidade de planejar, de organizar, de se comunicar, de liderar. E essa capacidade, né, de planejar, de organizar, enfim, e de todas as demais funções que competem ao gestor, desde FAIOL até a administração pública moderna, dependem da escolha do gestor. Então, como, a minha pergunta seria, então, como integrar esses dois aspectos da administração, tanto o aspecto funcional, quanto o aspecto objetivo, né, para que empiricamente seja possível a construção de uma boa administração
né, na implementação de direitos fundamentais? Eu sei que essa é a pergunta do milênio, mas fica a provocação, professora, são essas duas perguntas. Vamos lá, começa pela última. Sim. Quando eu propus mudar o foco de compreensão da expressão boa administração, não pelo sujeito, mas pela função, na verdade eu queria pôr uma lente de aumento sobre a ideia de que a administração pública ela não se resume a um ato ou a uma pessoa, né? A administração pública é um contínuo de desenvolvimento de atividades, né? E aí, portanto, você tem que qualificar a função. O que você tem que buscar é um bom desempenho da função administrativa. Aí você traz um componente à discussão, Leandro, que é, mas o sujeito, né, o gestor, o titular da unidade, ele tem influência, né, sobre a função. Sem sombra de dúvida, quanto mais qualificado o sujeito, em tese, melhor desenvolvida estará a função. Mas isto é em tese, né? Nós bem o sabemos. E a ideia da nossa estrutura constitucional, isso pode estar desmentido pela realidade fática em várias instâncias, mas a ideia da nossa estrutura constitucional é que a administração pública se desenvolva por um mix de um gestor de origem e inspiração política com uma estrutura profissionalizada burocrática, né? E aí, portanto, uma eventual desfuncionalidade do gestor, esse não é um gestor qualificado, esse gestor não tem afinidade com essa matéria e tal, ela seria grandemente corrigida e superada pelo funcionamento, pela interveniência da estrutura profissionalizada e burocrática. Então, eu ainda... Lógico que o desejável é um gestor qualificado. E penso até... Temos episódios já de censura a escolhas que vão em outras linhas, né? Um deles envolvendo a minha cidade na gestão anterior, em que houve a indicação do secretário-chefe de gabinete e houve uma demanda, não me lembro exatamente qual era a natureza da demanda, mas uma demanda junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar dizendo, olha, não pode nomear. Não tem qualificação para desenvolver isto, né? Então, acho até que já estamos avançando em relação a isso. Mas acho importante tirar o foco. Porque também, Leandro, há um elemento cultural, sabe? Essa nossa lógica do Salvador. Fulano vai resolver tudo. Se o secretário for o Siddhartha, tudo estará resolvido. Olha, o Siddhartha é uma pessoa do melhor calibre, da melhor formação técnica, moral, mas... né? Me lembro de uma frase, Leandro, que é acreditada ao ex-presidente Bill Clinton. Ele dizia, às vezes eu me sinto o administrador do cemitério. Tem um monte de gente embaixo e ninguém me ouve. Né? Isso, às vezes, é o gestor público. Né? O cara está lá, bem intencionado, ele tem um projeto, ele sabe o que fazer. Porra! Né? Então... Acho que investir em gestores qualificados é importante, mas não será o suficiente. E veja que, para a valorização da função, este componente a que eu me referi, uma estrutura técnica, burocrática, profissional adequada, isso é importantíssimo. E em tempos de discussão de PEC 32, mais importante ainda, porque a PEC 32 navega em outro sentido, né? De desconstruir uma estrutura técnica, e não estou nem discutindo estabilidade, não, amigos. Estou discutindo desconstruir uma estrutura técnica profissional permanente, né? Que eu acho que é mais um desserviço ao Estado e à democracia brasileira. Então, isto no que toca a esta primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta. Agora, no que toca a primeira, a questão da análise de conformidade e tal, assim, eu acho, eu me lembro, foi o segundo procurador-geral com quem eu lidei quando ingressei na Procuradoria, tem 33 anos de PGM, então imagina, né? Era o doutor Raul Cid Loureiro, que era procurador do Estado, estava na Procuradoria-Geral, na época que ingressou, acho que ingressou o César Maia e criou a Controladoria-Geral do município do Rio de Janeiro. E aí Raul dizia, olha, a Controladoria não pode ser a gendarmerie da administração, né?
Então, assim, acho que já evoluímos para essa lógica de uma estrutura de controle, e aí controladoria como controle interno, ou Tribunal de Contas como controle externo, já evoluímos dessa lógica do controle sendo a pura, simples gendarmerie. Estou ali para reprovar. Estou ali para... Acho que já evoluímos. Agora, o parâmetro da conformidade, a análise formal, ela ainda é a mais confortável, né? Aí você tem lá aquelas folhinhas que vocês têm com os checklists, né? Ah, beleza, né? Ó, tem a certidão do INSS? Tem, página tal. Tem isso assim? Tem, página tal. Tem isso assim? Tem, página tal. Resultado, aprova. Ah, isso é um conforto. Não. Se você tiver que começar a entrar em outras considerações, olha, não tem a certidão. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Pô, é muito mais complicado. Porque saímos da lógica da dualidade, conforme e desconforme, né? Lícito e ilícito, probo e probo. Né? Então, acho que ainda vamos ter que evoluir muito em relação a isso. Agora, o ponto principal é o ponto que você sugeriu na sua pergunta. Nós precisávamos emancipar a análise dos atos em espécie da administração com a sua congruência para com a política pública naquela matéria. Então, se eu tenho uma política pública de transferência da execução de atividades, transferimos, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro transferiu a gestão do zoológico, agora não é mais a Prefeitura que gere, é lá o Bioparque, aliás, é uma beleza, vale a pena visitar. Se fez isso, não pode ter um contrato relacionado estritamente à gestão do parque. A estratégia que você usou não foi transferir a execução? Como é que você está licitando alfafa para o elefante? Né? Então, claro, esse é um exemplo grosseiro, muito, muito simplista, mas acho que a sua observação, olha, tem que haver a congruência entre a iniciativa e a política pública em andamento. Faz sentido, envolve um controle mais estrutural, né? Um controle da visão que a administração pública tem em relação àquele problema, e também seria um elemento importante de indução de uma construção melhor das políticas públicas. Seria um elemento importante. Né? E às vezes, é curioso, às vezes a administração tem que ser convencida nas coisas mais singelas. Um exemplo da minha experiência. Eu, durante algum tempo, quando estava na Procuradoria de Urbanismo, atuava nos conflitos de moradia. Tudo que envolvesse aluguel social, Minha Casa Minha Vida, tudo isso era meu. Olha que beleza. Hein? E aí nós tínhamos um decreto paupérrimo que dizia duas coisinhas, né? Que era a norma de regência de todos esses conflitos. Aí, num belo dia, veja sobre o estado desagregado, hein, o Siddhartha, num belo dia, por acaso, no rodapé de um e-mail que alguém trocou com não sei quem, veio lá, estão fazendo um decreto de aluguel social. Eu disse, espera aí, tem que me ouvir, porque eu é que sei o que está dando problema no judiciário. Eventualmente, é a oportunidade da gente acertar esses troços, né? Colocar. Ainda dei mais sorte ainda, veja como na administração pública você também precisa de sorte. O rapaz que estava num cargo em comissão na Secretaria de Habitação e que estava trabalhando nesta matéria tinha sido estagiário da PGM. Então ele tinha maior afinidade e apreço pela PGM. Recebeu uma notícia dizendo PGM quer dialogar sobre o decreto. Ele disse imediatamente, estou indo. Né? Aí nós revimos o decreto. E uma série de coisas que ensejavam litígios e sentenças desfavoráveis, a gente foi e explicitou. Olha, se... Vejam só, o exemplo da casuística. Né? Nós tínhamos várias demandas que envolviam o seguinte, o casal ficou desalojado, deu-se o aluguel social. Lá pelas tantas o casal se separava. Aí o sujeito ajuizava a demanda, diz, o aluguel social ficou com a minha ex-mulher. E eu? Né? E aí tinha uma discussão, aí a gente fez o decretinho, olha, na hipótese de desconstituição, fica com a mulher, porque normalmente é ela que está com as crianças, resolveu, acabou, aí os processos do juiz sentenciou, não tivemos mais demandas e tal. Então, essa
estruturação da política pública, essa clareza da política pública, ela é importante, ela contribui. A administração resiste, por isso a gente precisa induzir. Então, no momento em que o Tribunal de Contas começar a perguntar como isto se relaciona ou dialoga com a política pública que você tem em curso, a administração 3, 4, 5 vezes não vai saber dizer, lá pelas tantas vezes eu tenho que arrumar uma coisa para dizer para o Tribunal de Contas, que eles estão me perguntando. Né? E assim a gente avança. O avanço com a administração se dá em passos pequenos, mas a gente avança. Né? Então, eu acho que a sua observação é totalmente pertinente. Obrigado, professora Vanice. Te devolvo a palavra, Siddhartha. Não, só agradecer e passar a palavra para o Leandro para fazer o encerramento, como a gente tinha combinado. Bom, então, agradecimentos finais. Gostaria de agradecer muito a professora Vanice por ter aceitado o convite, por compartilhar conosco a sua experiência, né? Foi uma tarde final de tarde, né? De muita aprendizagem, então eu agradeço demais, aprendi muito na tarde de hoje. E ao Siddhartha, né? E agradecimento tanto em nome da Escola de Contas, quanto em nome também da diretora Karen Stefani. A parceria com o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da UFRJ. Tudo bem? Então, Siddhartha, gostaria de agradecer muito a você e espero que a gente continue nessa parceria, né, e desenvolvendo mais eventos e outras atividades que contribuem bastante para a disseminação de conhecimento, né, tanto para os colegas e alunos e pós-graduandos da UFRJ, quanto aqui também no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço demais. Muito obrigado e até a próxima. Prazer é meu e já adianto que dia 8 de outubro a gente tem a palestra sobre justamente boa administração, crise fiscal, causas e consequências, com a conselheira Andréa Siqueira Martins. Dia 8 estaremos aqui de novo. Então, claro que a gente vai continuar, Leandro. Já chama todo mundo para dia 8 e aguardamos. Vanice, amei passar a tarde com você, que seja a primeira de muitos. Posso fazer um pequeno momento comercial? Deve. Não, eu queria convidar quem esteve conosco para, enfim, como eu já disse, a minha produção está disponível na íntegra na minha página da Academia Edu, só você procurar Academia Edu, pelo nome, a produção está toda lá. Né? Siddhartha está ajudando no momento comercial. Né? Esse é o livro do Direito Fundamental à Boa Administração e Governança. Você pode também acompanhar, de vez em quando, os debates sobre as minhas investigações mais específicas no meu perfil do Instagram, @VaniceVale, Vale com 2 L's, ou no meu canal do YouTube também, Vanice Vale. Aí, normalmente, as minhas palestras estão todas lá. E, assim, o mais importante para mim, no Instagram em especial, é que você formule a sua própria pergunta. Né? Porque são as perguntas que surgem que me fazem refletir um pouco mais. Então, vai ser um prazer encontrar vocês lá no Instagram ou em qualquer outro momento virtual. Agradeço mais uma vez ao convite do Leandro e do Siddhartha. Vão lá no YouTube da professora Vanice, assistam lá o GPS Acadêmico também. E é isso, tá bom? Beijo grande para todos e vou encerrar aqui a transmissão.